Fala galera, aqui quem fala é o Du, sejam muito bem-vindos ao Tazo Zone, canal dedicado a falar sobre esses discos colecionáveis. E pra gente começar bem, nada melhor do que a gente falar sobre a origem dos Tazos, como, onde e por que eles foram criados. E esse aqui é só o primeiro de uma série de vídeos onde a gente vai abordar a evolução dos Tazos ano a ano, então não perde tempo, já se inscreve no canal, acessa a nossa playlist e vê todos os vídeos, beleza? Bora lá então! Para começar, como se trata de um objeto muito simples, basicamente só um disco com algumas gravuras impressas, várias pessoas apontam uma origem arcaica dos Tazos em vários brinquedos que surgiram ao longo de vários séculos. Mas a versão mais moderna dos Tazos tem a sua origem remontando mais ou menos 100 anos atrás, mais precisamente em 1929, lá nos Estados Unidos, quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa quebra da Bolsa de Valores deixou o país inteiro mais pobre, então empresas fecharam, pessoas perderam seus empregos. Foi uma crise que durou mais ou menos ali 10 anos, basicamente a década de 30 inteira lá nos Estados Unidos, e esse período foi conhecido como a Grande Depressão. E é claro que em momentos como esse, ninguém fica gastando dinheiro com brinquedos para crianças, então acaba que as crianças brincam com o que tem à sua volta, com o que tem à sua mão. E um dos objetos, nesse período da década de 30, que as crianças começaram a brincar, foram com os Milk Caps. Mas o que são Milk Caps? Basicamente, os Milk Caps são tampas de papelão que eram colocados ali nas garrafas de leite da época, e elas eram um pouquinho mais baratas do que utilizar as tampinhas tradicionais ali de metal. Como esses Milk Caps são descartáveis, as crianças começaram a pegar eles ali em suas famílias e começaram a brincar como se fossem figurinhas, fazer aquela brincadeira tradicional de bafo. Nesse ponto da história, a gente tem duas versões aqui a contar. Dizem que quem começou a brincar com os Milk Caps foram os imigrantes japoneses nos Estados Unidos, justamente porque o Milk Cap ele tinha o formato de uma das peças de um jogo tradicional japonês chamado Menko, ou Menko, não sei como é que se pronuncia, tá? Já outra vertente dessa história fala que a brincadeira começou com crianças americanas mesmo, mas que foram os filhos dos imigrantes japoneses que trouxeram ali as regras do Menko para brincar com os Milk Caps. E desenhado nesses Milk Caps não tinha nada muito atrativo não, tá? Basicamente era só a marca ali dos produtos ou alguma informação sobre eles. E embora nos anos 30 essa brincadeira com Milk Caps ficou muito famosa, a verdade é que os Estados Unidos foi se recuperando na década de 40, então esse jogo começou a ficar cada vez mais esquecido, as crianças voltaram a ter brinquedos normais, fabricados aí, comprados em lojas, e inclusive, a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, praticamente não se encontravam mais bebidas que vinham com os Milk Caps, já vinham com as tampas normais que a gente conhece hoje. Então acabou que esse jogo ele foi sendo um pouquinho esquecido, ele foi considerado uma brincadeira de rua, que talvez alguma escola, algum bairro, alguma rua ressuscitava esse jogo, mas realmente nada de famoso. Então nossa história dá um salto no tempo e vai para o ano de 1991, mais especificamente agora para o Havaí, onde uma professora, Blossom Galbizo, ela apresentou ali para os seus alunos a brincadeira de infância dela, que eram os Milk Caps. Basicamente o que aconteceu foi que essa professora ela começou a ficar um pouquinho preocupada com as brincadeiras que os alunos tinham durante os intervalos, durante o horário de almoço, porque as brincadeiras basicamente envolviam qualquer coisa que jogasse a bola na cara do amiguinho, como queimada e por aí vai, então acabava dando muita briga, muito chororô, e ela resolveu apresentar ali para eles um jogo que era um pouquinho mais calmo, um pouco mais tranquilo, que era o jogo que ela jogou na infância dela, que eram os Milk Caps. E aconteceu que as crianças simplesmente adoraram o jogo, começaram a jogar primeiro ali com os Milk Caps da professora, que ela forneceu para eles, mas logo eles começaram a comprar a única marca de suco, dessa vez de suco, que vinha ainda com Milk Caps lá no Havaí, Embora viesse com uma tampa normal, por dentro vinha com Milk Cap, que é uma linha de suco chamada POG. E POG nada mais é do que a abreviação das 3 letras das 3 frutas que faziam parte dos sabores desse suco, tá? Que é Passion Fruit, Orange e Guava, que em português é maracujá, laranja e goiaba. E mais uma vez os Milk Caps caíram no gosto da criançada, então esse jogo começou a se espalhar pelo Havaí inteiro, e a empresa que fazia o POG do nada começou a ver que seus sucos começou simplesmente a aumentar, a triplicar, quadruplicar, começou a aumentar exponencialmente a venda desse suco, e eles viram então que era por conta ali dos Milk Caps. Foi nesse ponto que primeiramente eles começaram a fazer os Milk Caps diferentes, os Milk Caps um pouquinho mais bonitinhos, fazer algumas coleções e por aí vai. E logo depois de dominar o Havaí inteiro, esses POGs começaram a ser exportados lá para os Estados Unidos. Sim, a partir de agora não eram mais chamados de Milk Caps, eram chamados especificamente de POGs. E vendo que também começou a fazer sucesso nos Estados Unidos, essa empresa de suco não perdeu tempo, criou a POG World Federation e começou então a vender nos Estados Unidos esses POGs diretamente como um brinquedo nas lojas.
Sendo fabricado de papelão cinza e agora vendido diretamente como brinquedo colecionável, os Pogs simplesmente tomaram conta dos Estados Unidos. Eles tinham inicialmente o mascote, o Pogman, mas logo também começaram a licenciar várias franquias para estamparem seus Pogs. Aliás, outra coisa que eles fizeram bem foi licenciar sua marca para ser produzida por outras empresas. Assim, eles licenciaram para que empresas como McDonald's ou até a Disney pudessem lançar seus próprios Pogs. Só para a gente ter uma ideia, no ano que foi considerado o auge dos Milk Caps, foi registrado que eles vendiam por semana, só na Califórnia, 10 milhões de dólares. E nesse ponto aqui do vídeo vale a pena a gente pontuar duas coisas. Primeiro, como vocês perceberam, o nome real desses discos colecionáveis é Milk Cap ou apenas Caps. Qualquer outro nome, como Tazos, Pogs, Flipos, é simplesmente uma marca que foi dada por alguma empresa, tá? Acontece que geralmente a gente acaba chamando os Caps pela marca que mais fez sucesso em determinado país. Então aqui pra gente a gente chama tudo de Tazo, e lá nos Estados Unidos eles chamam tudo de Pog, e não tem problema, tá? É tudo a mesma coisa, são todos Milk Caps ou Caps. Segundo, a professora Blossom Galbizo é considerada a mãe dos Milk Caps. Ela foi reconhecida, foi creditada por todo mundo como a pessoa responsável por reiniciar essa moda dos Milk Caps lá nos anos 90. Então ela foi imortalizada em várias coleções, em vários Tazos, vários Pogs, mas infelizmente ela acabou nos deixando em 94 mesmo, devido a problemas do coração. Mas fica aqui o nosso reconhecimento para ela. Bom, e é nesse contexto que a nossa história agora vai para o México, mais especificamente para uma empresa de salgadinhos chamada Sabritas. Sabritas basicamente é a empresa do México que equivale a Elma Chips aqui no Brasil, tá? Existe uma empresa multinacional do setor alimentício chamada PepsiCo, e em cada país ela tem ali uma empresa diferente para vender os seus salgadinhos mais famosos, como Ruffles, Doritos e Cheetos. No Brasil essa empresa é Elma Chips, no México é a Sabritas, no Reino Unido é o Walkers e por aí vai, tá? Tem várias empresas ao redor do mundo que pertencem a PepsiCo e que lançam essas mesmas marcas de salgadinho. Bom, o pessoal da Sabritas estava procurando novos tipos de brindes para colocar nos salgadinhos quando eles olharam lá para os Estados Unidos e viram o sucesso que os Pogs estavam fazendo. Então eles decidiram criar os seus próprios Milk Caps para colocar também nos salgadinhos. Para começar, em vez de licenciar os Pogs, eles criaram uma nova marca chamada Tazo, que para quem não sabe, seria ali a diminuição da palavra Tasconato. Tasconato é uma brincadeira mexicana que basicamente envolve você chutar tampinhas de garrafa com calcanhar. Eles mudaram o material de seus Milk Caps de papelão para PVC e licenciaram os personagens do desenho Looney Tunes, lançando assim a sua primeira coleção de Tazos. Juega Sabritas y completarás la colección de los 80 Looney Tunes. Tira, voltea y ganará los tazos de los demás. Sabritazos, sabritazos. Colecciónalas. Tira, voltea y ganarás. Saca tazos, juega sabritazos. Busca en las bolsas con tira. E eu não preciso dizer aqui que foi um lançamento bombástico, né? Aumentou em muito a venda dos salgadinhos, tanto que naquele mesmo ano de 97 eles lançaram mais 2 coleções de Tazos em seguida, e na verdade lá no México eles nunca pararam totalmente a produção de Tazos até o ano de 2020, né? Há alguns anos que eles ficaram sem lançar Tazos especificamente, é porque lançaram cards ou algum outro tipo de objeto parecido, e em 2020, com a última coleção que eles lançaram, né, que foi de Pac-Man, eles só pararam de lançar Tazos dentro dos salgadinhos porque teve uma lei lá no México que proibia a inserção de brindes em produtos alimentícios. Então assim eles lançaram até no ano de 2020 e 2021 mesmo, uma coleção que ninguém gostou de Tazos NFT, Tazos digitais, mas essa coleção de NFT durou tanto tempo quanto os próprios NFTs, né? Logo todo mundo esqueceu. Por conta disso, muita gente decretou que o ano de 2020 foi o ano da morte definitiva dos Tazos no mundo, mas no final de 2023, vale a gente lembrar que essa lei ela foi revogada lá no México, e assim que ela foi revogada no final de 2023, no início de 2024, algumas outras empresas já começaram a lançar Tazos nos salgadinhos de volta lá no México, mas por enquanto não há Sabritas ainda. Isso daqui é um assunto que a gente vai ver em outro vídeo. Bom, mas voltando ao assunto, vale lembrar que quando as empresas que são associadas ali, né, a PepsiCo e todo mundo, elas viram o crescimento das vendas de salgadinhos lá no México por conta dos Tazos, logo todas essas outras empresas começaram a lançar Tazos também. Não foi diferente aqui no Brasil. Em 97, os Tazos estrearam aqui,
vendeu tanto que também lançou 3 coleções de uma vez só naquele ano. E a partir de agora essa vai ser uma série fixa aqui do canal Tazos Zone, onde a gente vai mostrar as coleções que foram lançadas aqui no Brasil ano a ano, falando aí sobre a evolução que os Tazos tiveram tanto em tema quanto também em material. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like se você gostou e já acessa aqui ó, o próximo vídeo da playlist, porque chegou a hora de a gente falar sobre a primeira coleção de Tazos que a gente viu aqui no Brasil. Te vejo no próximo vídeo.